3 e pronto, começou. Então, pessoal, boa noite para todo mundo, né? Mais uma vez, sejam bem-vindos aí a mais um encontro do Núcleo da BC2 em Maceió. E a gente está trabalhando, né, nos últimos encontros o livro do Alistair McGrath, A Ciência de Deus, né, que é a proposta de uma teologia científica. Então, quem está conosco mais uma vez é o professor Alexandre, né, que é do Núcleo da BC2 em Brasília. Ele também faz colaboração em outros grupos. E ele tem graduação, mestrado e doutorado na área de física, né? Especificamente na área de cosmologia quântica. E quando eu falo de cosmologia quântica, é a quântica séria mesmo, viu? Aproveitando aí o tom de quântica que o pessoal está usando hoje em dia, né? Mas é cosmologia quântica séria mesmo. E ele está conosco, né, nesse terceiro encontro. Deus quiser, vai ser um encontro mais uma vez proveitoso, né? E como de costume, a gente pede para vocês manterem o microfone desligado, né? E caso ele autorize, vocês podem intervir, né? Perguntando, questionando, mas que depois que ele apresentar, no final a gente faz aquele momento, né? De perguntas ou comentários que alguém porventura venha ter. Então a gente espera que vocês todos consigam aprender, né? Continuar nessa série de estudos e que quem quiser rever a reunião, ela vai estar no canal do YouTube. E de antemão, né, agradecer mais uma vez ao Alexandre pela disponibilidade de estar aqui com a gente. É uma honra muito grande sempre tê-lo aqui e aprender um pouquinho com o que ele já sabe, ele que já está nesse caminho aí de fé e ciência há mais tempo que a gente. Eu vou fazer uma oração rápida e depois eu passo a palavra para o Alexandre. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por tudo, obrigado por cada um que se encontra aqui nessa noite, que possa ser um encontro proveitoso, que mais uma vez o Senhor possa iluminar nosso entendimento e que ao final das perguntas e discussões que possam acontecer sejam proveitosas, igualmente proveitosas como foram as últimas. Muito obrigado também pela vida do Alexandre e de cada um que se encontra aqui. Em nome de Jesus, amém. Alexandre, fica à vontade. Viu? Olá, pessoal. Boa noite. A gente vai dar continuidade aí nas conversas que a gente está tendo sobre teologia científica, né? A gente já está no nosso terceiro encontro, se não me engano, acho que é o terceiro encontro, né? E aí, o assunto de hoje, nessa continuação, dentro de teologia científica, é bastante amplo, né? Tanto que está dando 4 encontros. A gente ainda vai ter mais um aí da semana que vem, né? Então, essa área de teologia científica é bastante ampla, tem bastante coisa para a gente poder tratar. E aqui, de novo, na temática que a gente vai tratar aqui, que é sobre realidade, né? É o equivalente ao volume 2 do A Scientific Theology, lá do Alistair McGrath. Né? A gente está trabalhando, na verdade, a gente está trabalhando com esse livrinho aqui, né? Com aqui, A Ciência de Deus, uma introdução à teologia científica, tá? A gente está tratando com ele, e aí é uma introdução à teologia científica, eu estou fazendo uma introdução à teologia científica, tá? Então, eu estou tentando ver se eu consigo destacar alguns pontos aí da teologia científica, né, para a gente poder ter um overview, perdi a palavra agora, uma superfície, um panorama, né, da área de teologia científica, tá? E aí, só para a gente amarrar algumas ideias, vocês ficam à vontade para interromper a hora que vocês quiserem, tá? Então pode ficar à vontade. Que é mais uma conversa do que uma palestra ou aula, tá? Não, aqui a gente está mais para a gente acabar conversando mesmo, tá? Então, só para a gente dar uma nivelada do que a gente já viu até agora, né? A gente está vendo teologia científica, que é um modelo, particularmente para mim, é um modelo é o modelo mais completo, e aí é para mim, né, nas palavras do McGrath, é o modelo mais completo de interação entre fé cristã, especificamente a fé cristã, e as ciências naturais de uma forma geral, tá? É o modelo mais completo. E aí, o McGrath, ele montou essa teologia científica, como a gente já viu, né? Ele montou essa teologia científica ao longo de 20 anos, e atualmente que eu digo é desde a publicação ali, terminou ali, vamos arredondar as contas aí, nos anos 2002, por ali, ele lançou o último volume da trilogia. Desse tempo para cá, ele desenvolveu e está desenvolvendo aí algumas ramificações
que eu considero como ramificações da teologia científica, né? Então, por exemplo, teologia natural, ajuste fino do universo, e outras áreas aí que eu particularmente considero como vertentes da teologia científica, tá? Só que a teologia natural já ganhou tanta, vamos dizer assim, ficou tão grande que acaba sendo hoje em dia um outro campo, né, de estudo, né? Igual eu mostrei para vocês aquele livro que ele lançou pela editora Vida Nova, né, Teologia Científica, Teologia Natural, uma nova abordagem, tá? Então é um campo já bastante grande, né? Para mim ainda é uma vertente da teologia científica. Como a gente vai ver aqui uns detalhes aqui, ela principalmente hoje, ela é o fio condutor que vai amarrar as comunidades, e aí não é só comunidade científica, aliás, não é só comunidade cristã, mas as comunidades científicas também. E eu consigo amarrar todas essas comunidades para acessar a realidade, que é a nossa temática de hoje, e o fio condutor que vai amarrar essas comunidades, por exemplo, você pega uma comunidade científica que não é uma comunidade cristã, né, você não tem nada de Bíblia lá, mas vai ter que ter alguma coisa para amarrar essa comunidade dentro da mesma realidade e fazer a ponte de contato entre as ciências naturais que, a princípio, não tem conexão nenhuma com teologia cristã. Mas quem é que vai lá e vai vamos dizer assim, qual é o tentáculo que vai pegar lá nas ciências naturais e vai unificar aqui com a teologia cristã? Quem vai fazer esse bração aqui, vai fazer esse núcleo de conexão é a teologia científica, é como se fosse um corpo. Agora, esse braço vai lá na teologia cristã, é a teologia cristã que faz isso, através da doutrina cristã da criação, a gente vai ver isso em detalhes, mas esse braço aqui que vai lá nas ciências naturais, buscar, fazer conexão com as ciências naturais, e vai ligar, através desse corpo aqui, a teologia cristã, esse braço aqui é a teologia natural, tá? É a teologia natural. Então, esse braço é que vai lá nas ciências naturais fazer isso. Então, isso assim, dentro da proposta que o McCrae faz de teologia científica, é perfeito, assim, eu acho extraordinário esse tipo de coisa, tá? Então ele trabalhou com isso, e aí o que a gente já viu até agora, a gente viu, só para acertar os pontos, né, a gente viu a introdução à teologia científica, né, a introdução da introdução à teologia científica, melhor dizendo, né, como é que ele construiu tudo isso, né, e aí na semana passada a gente falou um pouquinho sobre natureza. Agora que eu lembrei, o Ed, eu tô te devendo os slides, né, e eu não te mandei, agora que eu lembrei disso, cara, eu acho que tem alguns erros de digitação lá, eu vou dar uma corrigida nos outros dois, vou ver os erros de digitação, tem erro de tradução também, né, porque a tradução é minha, não é do McCrae, o McCrae escreve em inglês, aí eu pego o livro do McCrae e traduzo no meu inglesamento e saiu algumas coisas erradas, eu vou corrigir os slides lá e te mando, inclusive o de hoje também, tá? Aí você distribui pro pessoal, para quem pedir e tudo mais, é livre. Então, na semana passada, a gente já viu um pouco sobre natureza, né? A parte mais ontológica da teologia científica. E hoje a gente vai ver um outro ponto, né? Que é um ponto mais de epistemologia, tá? A gente poderia chamar assim de epistemologia, que é a questão de como é que a gente acessa a realidade, né? E, novamente, aqui a temática é muito ampla, é gigantesca. Aqui mesmo, eu tentei, na hora que eu estava montando os slides de hoje, que eu vou mostrar aqui para vocês, né, eu só peguei o livrinho da Introdução à Teologia Científica, né, e aí eu ia fazer a inserção dos slides lá do volume 2, é uma trilogia que o McCrae publicou, né, a Científico Teórico de Natureza, a Realidade e Teoria. Aí eu ia pegar o volume 2, eu acabei esquecendo, vamos dizer assim, de pegar o volume 2. Só que quando eu vi, os slides que eu tenho para hoje já tem 30 slides. Falei, cara, se eu for colocar mais, se eu for colocar do outro, não, então eu não vou fazer o acréscimo igual eu fiz, né? Senão vai dar 100 slides, não vai dar nem para... Assim, o tempo que a gente tem não dá nem para demonstrar, nem para mostrar. Ó, aqui tem um slide, passa o próximo, não dá nem para mostrar. Mas aí, eu vou deixar, esses que eu tenho aqui foi que eu justamente tirei do livro, né? Alguns já, não sei se já leram ou já adquiriram, pode adquirir esse livro em português, tá? Mas eu tirei justamente dele. Quem quiser depois, pode me procurar eu tenho a trilogia completa em inglês, não existe ela em português, eu tenho a trilogia completa, depois se alguém quiser pode me pedir que eu mando, tá? Eu tenho ela
em formato de e-book, tá? Inclusive o volume 2, que eu não coloquei nada de slide, eu tenho ele, aí você pode, como é que ele abre um pouco mais essa discussão, além do Introdução à Teologia Científica, só dá uma olhada no volume 2 que eu tenho aqui, mando sem problema, tá? Então, vou compartilhar com vocês aqui algumas figurinhas que eu montei, tá? Cadê da janela? A janela vai ser essa janela aqui. Compartilhar. Vocês estão vendo aí a apresentação, né? Sim. Tá, então beleza. Então, deixa eu só fechar isso aqui para dar uma descarregada, para não ter problema de conexão. Ok, então, só para vocês terem uma ideia, olha o tamanho da coisa. A coisa já ficou grande por si só, tá? Mas aqui é claro, aqui cada tópico desse aqui tem 2, 3 slides só, tá? Eu tive que fazer um corte do recorte, tão longo que poderia ser. E eu vou tentar ser bastante objetivo, tá? Porque isso aqui, para mim, todo esse assunto sobre realidade, né, a gente vai ver o realismo crítico do Bhaskar, o Alasdair MacTaine, daria para resumir tudo isso numa expressão. A realidade é estratificada. Você acessa cada camada da realidade com determinada área do conhecimento. Pronto, acabou a reunião. Poderia fazer isso, tá? Mas eu quero abrir um pouquinho mais essa frase que eu coloquei, inclusive na figurinha, lá no finalzinho vai ter uma figurinha que eu tirei lá daqueles vídeos, né, daquela animação, que vai dar uma resumida geral nessa parte da realidade, porque ao colocar isso, ok, dá pra gente, vamos dizer assim, entre aspas, dá para aceitar. A realidade certificada, cada camada acessa com a área do conhecimento, ciências naturais, a área da teologia e tudo mais, a gente acessa de forma diferente. Tá. Primeira pergunta, por quê? Por que tem que ser por aí? E não pode ser de outra forma, entendeu? Então é isso que eu quero abrir um pouquinho a mais no tempo que a gente tem, tá? Eu quero ver se eu consigo convencer vocês, principalmente para quem não leu, para mostrar, não, a gente tem essa forma aqui, porque as outras formas que a gente teria, que não é no realismo crítico do Bhaskar e da realidade certificada e tudo mais, né, não tem como fazer isso de outros modelos, de outras formas, porque tem muito mais problemas do que teria aqui no realismo crítico, na realidade estratificada. É isso que eu quero mostrar para vocês. Então, qual que é a ideia aqui? A primeira coisa, bom, tá aqui uma CREF, né? Uma figurinha bastante conhecida, tá? A definição de teologia científica, que eu puxei lá do volume 1, a natureza, tá? Aqui é uma tradução bem seca, então eu sempre deixo essa definição aqui para a gente poder não esquecer o que a gente está trabalhando, tá? Que a teologia científica, então, vai tratar dos pressupostos de trabalhos e métodos das ciências naturais, e ela vai oferecer um suporte, um papel iluminador para o entendimento, e aí assim, teologia, ciências naturais, né, pressupostos de trabalhos, os métodos das ciências naturais, para dar suporte justamente ao empreendimento teológico cristão. Vai auxiliar na reflexão, as ciências naturais vai auxiliar na reflexão teológica, vai fazer exploração de possibilidades e estratégias apologéticas. Das ciências naturais à teologia cristã. Então, quem vai fazer essa com o braço para lá, com o braço para cá, puxar uma coisa, puxar da outra, é a teologia científica, que vai acabar unificando, é uma expressão da física que a gente conhece muito bem, a gente gosta de usar essa palavra de unificação, tá? Mas eu não vou utilizar ela aqui, o Wagner sabe muito bem o que eu quero dizer de unificação, né? Unificação não significa misturar as coisas, tá? Unificação significa você unificar duas áreas ou duas teorias em uma teoria só. Nesse sentido, a teologia científica seria a unificação da teologia cristã com as ciências naturais, nesse sentido, mas talvez, bom, eu acredito que muita gente que está assistindo isso até depois não vai entender esse tipo de unificação que a gente faz na física assim, constantemente, e eu trabalho também na área de unificação da física, principalmente em cosmologia quântica, né? Então isso pode ser meio complicado de entender. Então eu não vou chamar de unificação, mas para quem é físico sabe perfeitamente o que eu estou falando. É unificação, eletromagnetismo e eletricidade. A gente tem a teoria eletromagnética. Isso é unificação. A teologia científica está nesse mesmo pé de unificação.
tá? Tá nesse mesmo pé de unificação. Mas eu não vou usar essa expressão unificação para não dar problema, que alguém pode não entender da mesma forma que um físico entende, tá? Então vamos usar conexão entre as ciências naturais e a teologia cristã. Quem vai fazer essa conexão é a teologia científica, tá? Bom, então, não é construção da natureza, é construção da realidade, tá? Aqui já tem erro de digitação que eu vou ter que já corrigir logo de cara, que a primeira pergunta que a gente já tem em mente é o seguinte: o que é realidade? Tá? Logo de cara, a gente bate o que é realidade. E isso vem justamente daquela conversa que a gente teve na semana passada, que é a construção da natureza. Tá bem intrínseco isso, porque a forma de eu olhar a natureza vai acabar, de um ponto ou outro, influenciar, ou sendo até influenciado, a forma como eu vejo a realidade. Por exemplo, se você vê a realidade de uma forma estritamente física, né, como uma cosmovisão do cientificismo, você vai ver a natureza e a realidade como a mesma coisa. É tudo físico. Ah, mas a coisa que não é física não é realidade, não é natureza. Tá? Então é justamente nesse sentido, tá? Então a pergunta que a gente tem é o que é a realidade, tá? E aqui, da mesma forma como a gente tem a construção da natureza, tá? Eu vou acabar aproveitando esse título era para ser a construção da natureza barra realidade, tá? Mas vamos reaproveitar o título aqui para não ficar tão errado a digitação. Então a construção que eu faço da natureza vai ser, e ela é interpretada, como a gente viu, e ela é interpretada de uma certa forma a ponto de eu ver como é que é a essência da natureza. Tá, mas a essência da natureza vai ser a mesma essência da realidade? Como é que eu vou ver uma, como é que eu vou ver a outra? Tá? As coisas vão acabar estando interligadas, tá? E aí, esses títulos que eu coloco aqui na parte de cima é justamente o título dos capítulos, tá? Porque aqui a gente tem partes, né? E eu estou puxando justamente desse livrinho, tá? Então eu estou puxando as partes, cada parte dividida em capítulos, os capítulos estou jogando justamente aqui em cima, tá? Então por isso que tem uns capítulos que parece que é assim, meio nada a ver do que eu estou falando, mas assim, eu fiz o resumo do resumido, tá? Então, nesse capítulo sobre a racionalidade e conhecimento na teologia e nas ciências naturais, tem uma frase lá do McGrath, na página 105, ele diz o seguinte: no caso de uma teologia científica, né, ele defende, McGrath falando, né, ele defende uma visão pela qual a forma de realismo melhor adaptada à interação teológica é aquela do realismo crítico de Roy Bhaskar. Tá? Eu não sei se eu estou falando o nome do cara certo, eu estou falando meio que aportuguesamento, tá? Então, eu achei interessante essa expressão Bhaskar, mas eu não sei se é assim a pronúncia exata, tá? Ou seja, ele está falando de teologia científica que faz conexão, que faz elo entre as ciências naturais e a teologia cristã, tá? Aqui é sempre teologia cristã, tá? Então, eu só vou usar a expressão teologia, mas é sempre teologia cristã. Tá? Não é outra religião, não é algo fora do cristianismo e não é algo fora do cristianismo ortodoxo, tá? Então, sempre teologia. Então, a forma melhor de se ver essa interação é justamente dentro da ideia do realismo crítico. Mas vamos ver um pouquinho mais pra frente o que é essa questão do realismo crítico, tá? A ideia é mais ou menos o seguinte: a gente tem, e aqui é um slide que eu puxei justamente da semana passada, tá? A forma da gente ver a natureza. Aqui não é a realidade, mas a forma como você vai ver a natureza vai depender do seu óculos de observar as coisas. E acaba que você vê a natureza ou vê a realidade, que é uma interpretação. Deixa eu ver se eu consigo explicar isso melhor. É como se você tivesse o seguinte: olha, a gente tem a realidade e a gente tem a natureza da realidade. Não sei se isso ficaria tão bem assim, porque uma coisa é mais a questão da natureza, é uma questão mais ontológica, mais da essência, né? E a realidade, isso que eu estou trabalhando aqui, é mais a forma de eu conhecer a essência. Acho que talvez fique um pouquinho melhor, tá? Então tem formas de eu observar. E aí, esse slide aqui é justamente o que eu tinha falado na semana passada. A gente tem vários conceitos de natureza, conceito realista, que se refere às estruturas, processos, a parte mais física da coisa, tá? Conceito metafísico e o conceito mais superficial da natureza, tá? Só que aqui a coisa vai mudar um pouquinho na hora de eu fazer a interpretação da natureza e a interpretação da realidade.
vai mudar um pouquinho no seguinte sentido: a forma como eu vou ver, ou a interpretação que eu vou ter da natureza, que vai acabar batendo aqui na realidade, vai ser óculos ou cosmovisões, tá? Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro, mas se tiver dúvida, pode perguntar à vontade, tá? Então eu vou ter esses óculos ou esses conceitos para eu interpretar a realidade. Agora vamos voltar para a realidade, tá? Então eu vou ter essas cosmovisões, podemos chamar assim, tá? Lá na página 107 do McCraff, ele vai dizer o seguinte, tá? Desse livro aqui, ele vai dizer o seguinte: a teologia dedica-se ao conhecimento de Deus e do mundo. Vamos agora começar a separar um pouquinho as coisas da realidade, tá? Bom, se a teologia dedica-se ao conhecimento de Deus e do mundo, tá, vamos voltar, vamos dar um passo atrás. A teologia dedica-se ao conhecimento do mundo, tá? De Deus tranquilo, mas e do mundo? Como assim do mundo? Lá na teologia não tem equação diferencial de segunda ordem não linear, ou, aliás, equação diferencial parcial de segunda ordem não linear. Como assim dedica-se ao mundo? No mundo tem EDP de segunda ordem não linear. Só que aqui o do mundo é justamente a forma de eu poder entender, ou da forma de eu poder interpretar o mundo, a forma de eu poder ver a realidade. É aqui que a teologia, obviamente a teologia cristã, está justamente se dedicando ao conhecimento de Deus e ao do mundo dessa parte, voltando aqui um pouquinho, essa parte um pouco mais metafísica, tá certo? E aí, lá na página 107, numa outra posição, McCraff vai dizer assim, ó, não basta simplesmente afirmar que o conhecimento surge como uma resposta à realidade. Aí é a questão do conhecimento de uma forma geral, tá? Agora ele está indo mais na questão epistemológica. Epistemologia, para quem nunca ouviu falar dessa expressão, é justamente a forma de você conhecer as coisas, tá? Vamos dizer assim, é a teoria do conhecimento, tá? Tem um cara na BC2 que trabalha com isso, muito melhor. Aliás, eu não trabalho com isso. Tem um cara que trabalha muito bem com isso, que é o Marcelo Cabral, tá? Lá da BC2. Ele trabalha com essa parte de teoria do conhecimento, epistemologia, como é que a gente conhece as coisas que a gente conhece. Basicamente isso, tá? Então eu não vou nem adentrar muito nessas questões mais filosóficas de epistemologia. Vou ficar bem na superfície e tudo mais, tá? Bom, não basta simplesmente afirmar que o conhecimento surge como uma resposta à realidade, mas deve-se considerar também como a realidade é representada. E aqui veja que tem uma mudança de posição muito grande, tá? Porque daqui a pouco a gente vai ver isso. A forma como você define a realidade vai definir a forma como você vai conhecer a realidade. Ou como o McCraff vai colocar aqui, a forma como você vai ver a realidade, na realidade, vai ficar um negócio. O português vai me acabar agora, tá? Vai ter muito realidade real aqui, tá? Eu vou usar muita redundância aqui para ver se a gente consegue entender, tá? E aqui eu estou falando, obviamente, como eu sou leigo, eu estou falando justamente para pessoas que também não têm tanto conhecimento quanto eu em teologia científica, tá? Então, a gente está trabalhando aqui bem, um sistema bem informal mesmo, tá? Vamos entrar na Matrix, né? Eu acho que se entrar na Matrix a coisa fica mais fácil, viu? Então, vamos lá. Aqui tem algumas cosmovisões que vão dizer o seguinte: nós temos a realidade. E a gente quer, na realidade, saber qual que é a resposta que a realidade vai dar. Aliás, como é que a gente vai responder à realidade? Ou seja, vamos fazer um caminho aqui inverso, tá? Eu tenho a realidade aqui, acho que talvez fique mais fácil. Eu tenho a realidade aqui, tá? E eu quero justamente conhecer a realidade. Pronto, acho que fica mais fácil assim. Deixa eu ver se esse exemplo aqui encaixa direitinho. Então, tá eu aqui e eu quero conhecer a realidade. A realidade aqui é a minha mão, tá? Então, o conhecimento, a epistemologia, né, de outras cosmovisões, é o seguinte: olha, eu estou olhando aqui a realidade, o que ela está falando para mim, tá? Isso seria um caminho. O outro caminho é como eu estou vendo a realidade. E essa forma de como eu estou vendo a realidade, eu estou vendo aqui a realidade como se fosse 4 dedos, tem um quinto dedo meio puxado de lado e os outros meio puxado para dentro. Deixa eu ver mais para cá, deixa eu ver aqui. Aqui eu já não consigo ver dedos, tá? Então é a forma como eu estou vendo a realidade, tá? Só que o McCraff, ele propõe a coisa ao contrário dentro da teologia científica, tá?
Ele propõe ao contrário. Não é a forma como eu vejo a realidade, e sim como a realidade me fala. Ou seja, como a perspectiva, exatamente, é a forma da perspectiva. Só que eu tenho duas perspectivas, duas formas de acessar a realidade. Uma delas é eu, a partir da minha perspectiva, ver a realidade, e a outra forma, a outra perspectiva é a realidade ser representada na forma que eu estou vendo através dos meus óculos aqui. Ou seja, um é o caminho de ida, e eu vejo como é que são as coisas, o outro é o caminho de volta. É como se a realidade estivesse falando comigo. Então, pega esse caso. Eu estou falando a realidade como ela é. O outro caminho é a realidade está falando comigo como ela é. Veja que é uma via. Bom, vai definir muito do. Falando em termos físicos, né? Vai depender muito do referencial. O referencial, ou o vetor, né? Talvez um pouquinho de matemática nos ajude. Matemática sempre nos salva, tá? Vamos pegar um vetor. Pronto, agora a coisa vai. Pega um vetor. Se eu coloco o sistema de referencial em mim, e eu saio do sistema de referencial de mim até a realidade, eu tenho um vetor nessa direção, nesse sentido. Agora, se eu coloco o vetor deslocamento, né, na realidade, ele vai ter o seu começo aqui, e ele vai ter essa direção e esse sentido, que é contrário a esse aqui. Então, esse aqui vai para um lado, e esse aqui vai para outro. Esse é outro vetor. O vetor entre o referencial e a realidade é uma forma, é um tipo de vetor, e o outro vetor da realidade ao referencial é outro vetor. Tá? Mesma direção, sentidos contrários, dá para aplicar até a terceira lei de Newton aí, olha só que legal. Acaba nos salvando, tá? Então, a forma de você fazer a aplicação da terceira lei de Newton, vamos colocar desse jeito, né? O sentido do vetor, é justamente de você poder entender como que a realidade vai ser, ou a sua cosmovisão vai entender a direção e o sentido desse vetor, tá? Eu acho que agora a gente se encontrou para poder entender um pouquinho melhor essa parte, tá? Então, a proposta do McClef é você colocar o referencial na realidade e vir para esse sentido, da realidade para o observador, tá? Então, vai vir nesse sentido, realidade para o observador, tá certo? Essa é a proposta da teologia científica. Tá, se essa é a proposta, quais são as outras propostas? Por que a proposta do referencial do referencial à realidade não funciona? Por que esse vetor ele é nulo? Vamos colocar assim, por que esse vetor é nulo? Por que só esse vetor aqui não é nulo? Aí é as ideias que o McClef vai acabar trabalhando, tá? Avançando um pouquinho mais, bom, por que esse vetor do observador à realidade é nulo? E aí temos dois vetores, que coloca aqui, ó, no observador para realidade, esse vetor que vai nessa direção. Um deles é o iluminismo, tá? É uma cosmovisão. Qual que é a ideia do iluminismo, do racionalismo? Só tem uma única forma válida de se pensar e representar a realidade. Só tem uma, não tem outra. Inclusive, esse slide aqui é lá da nossa conversa anterior, tá? Da semana passada. Então, só tem uma forma de ver. Qual que é? A forma universal. Todo mundo só vai ver por essa forma. Essa é, vamos dizer assim, é um extremo dessa forma de ver a realidade, de representar a realidade. O outro extremo é o pós-modernismo, que ainda é o vetor que está aqui no observador e que está indo em direção no sentido à realidade. Não há uma realidade objetiva. Bom, cada um escolhe do jeito que você quiser. Tá? Como é que a realidade é? A realidade, para mim, é completamente diferente da realidade para você. Essa é a ideia, tá? Essa é a ideia do pós-modernismo, tá? Só que a coisa não funciona muito bem, tá? E aí vai ter... Bom, aqui eu poderia falar bastante do Roth e de outros mais, mas eu quero, pelo menos, começar com ele, tá? Na página 108 do livro, Eita, meu tempo já está estourando já. Eu vou dar uma corridinha um pouquinho a mais aqui, justamente para pegar na parte mais aplicativa, tá? O Roth, então, eu vou pular essa parte, mas eu vou deixar aqui para vocês depois dar uma lida, tá? O Roth, ele vai acabar falando, o McClef cita ele, né, que o projeto luminista, qual que é o projeto luminista? Esse aqui, ó, só tem uma única forma válida de pensar e representar a realidade, e ela é universal para todo mundo, e não tem discussão, tá? Só tem uma só. Pois é, então, não funciona, tá? O próprio Roth mesmo, ele diz que não funciona isso, tá?
E tem diversas formas de dizer que isso não funciona. Por exemplo, nossa identificação como uma comunidade, e aí está falando de uma forma geral, tá, é acentuada quando percebemos como a nossa comunidade, e não como sendo da natureza, como um modelo não encontrado dentre as muitas criadas pelo homem. Ou seja, a realidade ela não pode ser, por isso que o projeto iluminista acaba se acabando, não pode ser universal, porque tem muitas comunidades, tanto científicas quanto religiosas, vamos arredondar aí, ela não é universal, porque as pessoas e essas comunidades não aceitam essa universalidade. Bom, se não aceita a universalidade e você quer empurrar o iluminismo de goela abaixo, das duas, uma. Ou a gente aplica isso de forma ditatorial, no sentido epistemológico, né, claro, ou o projeto iluminista não funciona. Bom, de forma ditatorial, você colocar como as pessoas devem pensar e representar a realidade, mesmo que se coloque isso na prática, no intrínseco das comunidades não vai funcionar, tá? Então, o outro caso acabou-se o projeto iluminista, ele não dá resposta a nada, tá? Simplesmente não funciona. E aí, a resposta que o McCarthy vai dizer, olha, o pós-modernismo também não funciona, porque essa ideia de cada um tem a sua realidade não funciona. Não funciona na prática. Assim, é simples, tá? Não funciona na prática. Eu vou mostrar mais no finalzinho que essa coisa não funciona, cada um tem a sua, mas a gente troca a individualidade pela comunidade, tá? E aqui não é coletivismo, tá? Às vezes, se algum colega estiver pensando algo mais do tipo coletivismo, não é coletivismo, tá? Eu sei o que você pensou e é exatamente o que eu penso e não é coletivismo, tá? Fazendo um pouquinho aí de puxadas um pouquinho mais para teorias econômicas e teorias políticas. Teorias políticas, não é política, teorias políticas, tá? Se você pensou em coletivismo, eu sei o que você pensou, mas isso não é coletivismo, tá? Pode ter certeza que não é, tá? Depois se alguém quiser até conversar um pouco mais sobre isso, à vontade. Lá na página 109, então, McCarthy vai colocar qual que é a posição da teologia científica dentro desse contexto, ou seja, iluminismo falha, pós-modernismo falha, e a gente coloca o quê? A gente coloca a coisa que vai funcionar dentro da teologia científica. Uma teologia científica, em contrapartida, defende que a tarefa central da teologia consiste em responder de forma coerente à realidade. Ah, pera, então não tem iluminismo? Não. Não tem pós-modernismo? Não. Quem é que entra no lugar? A teologia. Não é pós-modernismo que vai responder como a realidade. O pós-modernismo está vindo para cá? Falhou. Iluminismo está vindo para cá, daqui para cá? Falhou. Quem é que entra? Esse vetor é nulo. Quem é que vai entrar nesse vetor? Teologia. E como é que a teologia funciona? Esse é o ponto essencial da coisa. Eu já vou acabar adiantando alguns pontos aqui, mas vamos só terminar aqui. Em outras palavras, insistindo que as formulações teológicas sejam fundamentadas numa realidade externa e que seja coerente. Traduzindo para o português. O que eu quero dizer com isso? Aliás, o que o McGrath quer dizer com isso? Modernismo, modernismo também você pode colocar, tá? Modernismo já se faz, o modernismo já se acaba em sua essência, que o McGrath nem leva em conta, tá? A gente já pode começar por aí, tá? Então pode descartar toda a parte de modernismo também, tá? O pós-modernismo, vetor nulo. Iluminismo, vetor nulo. Teologia funciona. Mas a teologia é o seguinte, a teologia ela não é um vetor do observador para a realidade, é um vetor da realidade para o observador. E aí eu já vou adiantar um ponto a mais, tá? Como é que a gente faz esse vetor? Eu achei interessante essa analogia de vetor. Eu acho que eu vou começar a usar mais matemática nas minhas essas apresentações um pouco mais filosóficas. Eu acho que funciona melhor. Qual que é o vetor que vem da realidade para o observador numa perspectiva teológica? Doutrina cristã da criação. Resumindo, o que ela diz? Tudo foi criado por Deus e mais ainda por meio de Cristo. Se tudo foi criado tudo foi criado por Deus por meio de Cristo, acabou-se. Não tem iluminismo, tem pós-modernismo, não tem outra forma de ver a realidade a não ser pela teologia, pelo óculos da teologia cristã, cosmovisão cristã, porque ela vai partir da realidade como a realidade é. E aí o vetor vem da realidade para o observador. Só tem essa forma de ver, tá? Então eu já praticamente dei um resumão aí de como é que é a teologia. E aí essa forma de ver da teologia vai entrar dentro da teologia científica, tá? Bom, adiantando aqui mais alguns pontos aqui o McCrath ele vai citar 4 pontos aqui sobre... Opa!
sobre a questão da teologia científica. Eu não vou nem adentrar aqui nesse ponto, vou deixar para vocês lerem, senão eu já estou estudando todo o tempo, né? Só para a gente poder avançar um pouco mais. Aqui nessa parte, ele está falando justamente agora da realidade, esse vetor saindo da realidade, vindo para o observador, agora nessa perspectiva de teologia, que a gente já viu, ou seja, como é que a coisa é, e agora num outro ponto, que é saindo da realidade também, para o observador, como a gente vê dentro das ciências naturais. Dentro das ciências naturais, a gente vê justamente isso, a gente vê a realidade como a realidade é, tá? A gente trabalha com ciência, a gente faz exatamente isso, tá? Então ele traz esses pontos, teologias científicas são baseadas no mundo real, não é no mundo ideal, né? Aí eu vou, como eu sempre gosto, né, dar as minhas alfinetadas aos meus colegas da física lá de teoria de cordas, né? Teoria de cordas não é física, é matemática. Por quê? Porque é uma teoria científica que não é baseada no mundo real. Ah, mas a observação do multiverso, o acelerador de partículas maior, tudo mais. Tá bom, deixa vir. Deixa vir que por enquanto não veio. Então a gente deixa no campo da matemática, tá? São compreendidas, né, as teorias científicas como vinculadas. Nossa, mas tem um jazz com S aqui, misericredo, como diz o outro. Eu vou corrigir esses slides aqui, tem muito erro de digitação aqui, tá? Eu vou corrigir antes de mandar, porque eu vou dar uma revisão nisso aqui. Eu não revisei. E isso aqui é erro de digitação mesmo, que o livro não tem virtual, então vou dar uma revisada melhor. São compreendidas como vinculadas à realidade que pretendem representar. Então, como a gente conhece perfeitamente, vou pegar o caso da física aqui, a física ela faz uma representação da realidade. Ou seja, deixa eu ver como é que está a realidade. Tá mais ou menos assim, tá. Aí eu faço a representação da realidade. Porque a realidade está falando comigo. E eu escrever como a realidade está falando comigo é o que nós chamamos de equações matemáticas, equações físicas, leis físicas. Por que as leis, e aí eu vou bem estritamente na física, por que as leis físicas elas são universais e imutáveis? Porque eu estou olhando para a realidade está me dizendo, olha, a lei da gravitação universal de Newton é uma lei universal que funciona no universo inteiro, porque eu estou falando para você como eu sou. Isso é a realidade dizendo, tá? É claro que eu vou ter correções na gravitação universal de Newton, não é teoria da relatividade ainda, correções na lei na gravitação universal de Newton. Aí é um negócio mais técnico, tá? Mas eu tenho algumas correções ali. Por quê? Porque a forma como eu vou evoluindo tecnologicamente, parte científica e tudo mais, vai me dando mais correções de precisão. Mas a lei não é alterada. E essas correções é porque eu tô... Deixa eu chegar um pouquinho mais perto. Ah, mas aqui tem um pontinho. Ah, aqui tem um outro detalhe. E aí esses detalhes eu vou corrigindo na lei que eu estou escrevendo por olhar a gravitação universal de Newton. É assim que a coisa funciona. Bom, eu estou falando beabá para cientistas, porque é literalmente assim que a gente trabalha dentro de ciências, tá? E aí entende-se que a finalidade ontológica está dentro da própria natureza, tá? É a forma como a gente trabalha dentro de ciências naturais. E teorias científicas não são simplesmente entendidas como baseadas numa realidade externa, mas devem, em última análise, ser coerentes uma com as outras, né? Por isso que teoria de cordas não é teoria científica. Os colegas de corda vão me matar, mas não tem problema. A briga e a zoeira vai continuar sempre, tá? Então tem que ser coerente uma com as outras, tá? Não adianta. E aí vai para meus colegas lá do grupo de física, né, da BC2, a gente sempre fica discutindo isso. Ah, tem a teoria do Monde, né, que é uma teoria modificada da gravitação de Newton e consegue explicar matéria escura, aquela coisa toda. Funcionou para algumas galáxias, falha para o sistema solar e falha para o resto do universo. Aí eu fico até brincando com um colega lá do grupo que também é físico, né? Eu falei, tá, a Monde, ela funciona justamente em algum ponto e falha no resto. E qual o resto que ela falha? Em tudo. Em todo o restante das leis que a gente tem dentro da física tá falhando. Aí eu vou trabalhar com esse negócio, aí eu fico zoando ele. Não, descarta isso, ela não é coerente uma com as outras, tá? Mas isso é uma brincadeira um pouquinho mais técnica, a gente fica brincando lá, tá? Bom, e lá na Ciência de Deus, na página 116 também, o McClellan vai colocar, em lugar disso, e aí não havia um pouco mais teológico, do George Lindbeck, que é daquele livro A Gênese da Doutrina, ele vai trabalhar uma perspectiva mais teológica, nem dá tempo mais, porque eu estou quase estourando tempo aqui. Ele vai trabalhar
com questões um pouco mais teológicas, vai falar do Lidberg, tá? Em lugar disso, uma teologia científica propõe uma abordagem baseada numa reavaliação do papel exercido pela teologia natural cristã. E agora é que começa a questão da teologia natural. E aqui veja como é que ele colocou, teologia natural cristã. Ele adjetivou essa teologia natural. Tanto que é a teologia natural que ele vai trabalhar nessa nova abordagem. É tanto que esse livro, Teologia Natural, Nova Abordagem, é bem depois dessa teologia científica, tá? E aqui eu vou passar bem rapidamente da teologia natural e a racionalidade transtradicional da tradição cristã. Ou seja, em outras palavras, a teologia natural, a TN, ela vai ser o fio condutor nas comunidades científicas e comunidades teológicas nessa perspectiva de entender a realidade. Essa imagem aqui, ela acabou de sair, ela tem exatamente menos de 2 horas, tá? Essa aqui é a imagem do James Webb Telescope, o telescópio espacial James Webb, que acabou de lançar, saiu agora, eu ainda nem li as notícias, só peguei, isso aqui é um print que eu peguei lá do brief, da reunião que acabaram de fazer agora, tá? A foto acabou, não tem 2 horas essa foto aqui, tá? Do universo profundo, tá? Essa imagem que nós estamos vendo aqui é um aglomerado de galáxias. Qual a idade disso? Quando o universo tinha menos de 400 milhões de anos, tá? O Biden que apresentou, inclusive, essa imagem. Ele e a Kamala Harris, tá? Eles apresentaram essa imagem. Na realidade, quem apresentou foi o Biden e a Kamala Harris acabaram falando um pouquinho ali na conferência, mas quem apresentou foi um outro cientista que apresentou essa imagem. Aqui nós estamos vendo como o universo era, ou na verdade era, né? Aí é que a coisa fica boa, quando ele tinha menos de 400 milhões de anos de idade. Só essa imagem que já quebrou os recordes do Hubble, já quebrou todo o recorde que a gente tem dentro da ciência. Essa imagem, não temos dados ainda, tá? Porque a conferência quebrou bem no meio, e aí vai ter amanhã mesmo que é o dia, tá? Então já peguei, já estou aproveitando a imagem aqui, tá? Mas é uma imagem linda, tá? Assim, olhando secamente já é uma imagem linda, tá? Bom, aí a ciência de Deus, aqui a gente, lá na página 119, a gente já falou um pouquinho, eu vou avançar um pouco mais aqui, o projeto do iluminismo é justamente essa ideia de ter uma razão, a razão humana, justamente de uma forma universal. E a gente já viu que isso aqui não funciona, tá? Bom, iluminismo não funciona. Exatamente. Eu esqueço a noção de realidade com essa imagem. A gente fica perdidinho, viu, nesse tipo de imagem. É uma imagem linda, cara. Amanhã, 10h30, para quem estiver assistindo aí, amanhã, 10h30, vai ter o briefing completo do James Webb, tá? Então a coisa vai dar uma esquentada boa, amanhã mesmo, tá? E cada pontinho desse aqui não é uma estrela, tá? É galáxia. É galáxia. Tirando essas grandonas aqui, né, essas que tem uma cruzinha aqui maior, essas que são estrelas, mas o resto, os pontos mesmo, são galáxias, tá? Bom, então o iluminismo falhou, razão humana universal falhou, não funciona, tá? Isso a gente já viu. Pós-modernismo também falhou, não funciona, tá? Isso aqui a gente já acabou comentando. Eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui, tá? E aí, bom, aí a gente começa a trazer o McTighe. Bom, já que não funciona nem o iluminismo e tudo mais, o McTighe vai trazer uma outra ideia, vai trazer uma outra forma de poder interpretar isso, de forma geral, tá? Não tanto teológica ainda, tá? Então, o McTighe, ele vai dizer que essa solução para esses problemas do iluminismo, do pós-modernismo não funcionar, é uma outra via. Que via é essa? É a via da questão das comunidades, tá? São as comunidades científicas e teológicas para acessar a realidade é que vão entender isso de uma forma um pouco melhor. E aí, lá na página 126 da teologia científica, o McCrack vai dizer assim, eu só vou colocar o resumo, tá? Depois a gente pode até discutir mais isso. Para uma teologia científica, a teologia natural deve ser compreendida como a ação de se ver a natureza como criação. Criação de quem? Criação de Deus, que tanto pressupõe quanto reforça as afirmações teológicas cristãs. Então é a teologia natural que vai fazer o quê? Esse fio condutor de criação. Tal teologia natural é capaz de oferecer perspectivas importantes no tocante à razão da existência de tradições concorrentes. Eu tenho tradições que são concorrentes dentro da teologia cristã ou dentro da teologia científica, ou dentro da teologia cristã e dentro das ciências, de forma geral. Tá, mas a teologia natural ela pode entrar lá onde está concorrendo, né? Pois é, olha só. Que interessante. Então, tal teologia natural é capaz de oferecer perspectivas importantes no tocante à razão da existência de tradições concorrentes, especialmente a sua capacidade de que, ela consegue entrar, mas ela faz o quê?
Oferecer explicações coerentes sobre certos temas são comuns à maior parte das tradições. Olha, eu consigo te explicar aqui um negócio e eu consigo explicar um outro negócio para outra comunidade que vocês estão brigando. Eu tenho a explicação para as duas. E aí ela começa a permear as outras comunidades, tá? Assim, pode-se afirmar que a doutrina cristã da criação, DCC, é uma importante meta tradicional. Em outras palavras, eu acho muito legal isso aqui, porque isso aqui vai além da tradição, tá? Científica ou teológica, tá? Doutrina cristã da criação. Em outras palavras, embora específica a tradição cristã, a doutrina, a DCC, é capaz de explicar certos aspectos de outras tradições. Exemplo, a teoria do Big Bang? Tá, mas teoria do Big Bang específico lá na física. Então, se é específico lá na física, puxando aqui para a doutrina cristã da criação, ela consegue acessar a teoria do Big Bang. É claro que não vai. Deixa eu abrir um pouquinho mais isso aqui, tá? É óbvio que não vai ter equações de cosmologia quântica e tudo mais na doutrina cristã da criação. Não é isso. Mas a doutrina cristã da criação consegue conversar com cosmologia quântica. Doutrina cristã da criação. Doutrina cristã. Cosmologia quântica? É. Quem é que criou essa cosmologia quântica, o nascimento do universo? Deus. Tá vendo onde é que os tentáculos estão? Então, quem é que está levando esse tentáculo lá da doutrina cristã da criação? Teologia natural. Teologia natural a gente consegue conversar no meio científico, tá? Bom, deixa eu ir um pouquinho mais para frente aqui, senão eu empolgo mais. Aí tem uma outra imagem que saiu na semana passada, se não me engano, do James Webb também, tá? Belíssima imagem. Isso aqui são galáxias, tá? Cada pontinho desse aqui é galáxia, aqui tem umas estrelinhas, aqui tem uns pontos que ele tampou para poder pegar a imagem, tá? Isso aqui, amanhã a gente vai ver em detalhes o que significa essa imagem ainda, tá? As bases do realismo nas ciências naturais, eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui, porque isso aqui a gente entende muito bem, tá? A explicação mais simples para o fato de que as teorias funcionam é que elas se referem à forma como as coisas realmente são. Eu estou falando lógica com lógica, a obviedade das coisas dentro das ciências naturais. Isso aqui a gente sabe que o realismo, ele é real dentro das ciências naturais, tá? Então, a gente tem outras formas de concorrentes dentro das ciências naturais, idealismo, positivismo, instrumentalismo, pós-modernismo. Isso aqui, vamos jogar as claras, isso aqui nada funciona dentro das ciências naturais. É óbvio que tem gente das ciências naturais, da física e tudo mais, que vai jogar com esses pontos aqui. Cada um é livre para interpretar as coisas do jeito que quiser, mas funciona? Não. A parte do idealismo, dependência da mente humana, é quase que um pós-modernismo da coisa, tá? Não funciona. Positivismo, tá? A ciência é só aquilo que é dados e observações experimentais. A gente sabe perfeitamente que a coisa não funciona. Vou dar apenas 2 exemplos para quebrar o positivismo nas ciências, na física, pronto. Na física, porque tem gente que pega o positivismo das ciências naturais e joga nas ciências sociais. E a bagunça é completa, tá? Só 2 exemplos aqui para quebrar isso. Quarks e bóson de Higgs. Acabou. Nós nunca tivemos observação direta de quarks isolados. Fechou a conta. Bóson de Higgs, até esse exato momento a gente não tem. A gente, na verdade, não sabe nem o que é o bóson de Higgs. É uma família de partículas, é uma partícula só, tá? Então a gente já passa a régua aí no positivismo só com esses 2 exemplos da física, tá? Tem uma lista, mas vamos ficar só com esses 2. Instrumentalismo. É quase que as coisas são úteis dentro de instrumentalização, tá? Não. É só para aquilo que serve, tá? Isso aqui a gente já descarta pela próxima vez. Pós-modernismo, criações humanas, né? Não dá. Pós-modernismo também não dá. Isso a gente já viu também, tá? E aqui eu tô falando de ciências naturais, tá certo? Bom, realismo crítico. Me permitem só avançar um pouquinho além do tempo, só para concluir essa parte aqui, tá? Realismo crítico é o quê? É essa forma como a gente vai ter de conexão com a realidade. Aqui é uma realidade certificada. Outra imagem não é do James Webb, mas essa aqui é os pilares da criação tradicional, tá? É lá do Hubble, tá? Qual que é a ideia Eu vou passar aqui bem rapidamente, tá? Para não estourar muito tempo. A realidade estratificada, o McClellan vai falar do Bhaskar, de como é que é feito isso, então eu deixo o texto até para depois vocês darem uma olhada lá na página 158, tá? E aqui ele vai dizer como é que é feita essa questão
de resposta da realidade dentro da teologia científica. Então, vou deixar esses 2 pontos aqui para vocês poderem ver também, que eu tirei lá do livro do Introdução à Teologia Científica, tá? Eu quero avançar um pouquinho mais, porque tem uma imagem que vai resumir tudo isso. Aqui tem uma outra imagem também do Hubble, isso aqui é uma galáxia belíssima também, tá? O encontro com a realidade, o esboço de uma teologia científica dentro dessa ideia da realidade certificada. Eu ainda não expliquei, mas eu quero explicar a realidade certificada na última imagem que eu quero apresentar aqui para vocês, tá? Só estou apresentando aqui os últimos slides, só para vocês poderem depois ler à vontade, tá? Poder ver um pouquinho mais. E aí tem 4 pontos aqui que a teologia científica vai considerar essa questão da realidade certificada. Por que ela funciona, vamos dizer assim, tá? Em outras palavras, tá? Vamos pegar um pouco mais do instrumentalismo, né? A coisa funciona, né? Ela responde coerentemente a uma realidade existente, e aqui é da teologia científica, tá? A realidade certificada dentro da teologia científica. Consiste numa disciplina a posteriori, não é a priori. A priori seria, no caso, por exemplo, o iluminismo. Lembra do vetor? Daqui para lá é a priori, mas daqui para cá, da realidade para o observador, é a posteriori. Eu vou criar a minha epistemologia a posteriori. Considera o caráter singular do seu objeto, né, e oferece uma explicação para a realidade. Tá? Então, aqui eu deixo isso aqui para vocês darem, dar uma olhada. Aqui a imagem que eu vou finalizar justamente com essa imagem aqui, tá? Eu vou acabar justamente com essa imagem. Qual que é a ideia da realidade certificada lá do Bhaskar? E aqui eu peguei do vídeo que tem aqui, depois eu vou mostrar as referências aí para quem não assistiu. Eu tirei isso aqui, é um print que eu tirei lá do vídeo, tá? Qual que é a ideia aqui? Aqui a ideia é mais ou menos o seguinte: eu tenho comunidades aqui, tá? E aqui eu vou dar um grande resumão. Eu tenho várias comunidades científicas, teológicas, tanto faz, tá? Tenho várias comunidades. Qual que é a ideia da comunidade? Olhar para a realidade. E a ideia aqui é que a realidade ela é como se fosse essa pirâmide, tá? Pensa numa pirâmide em 3D, fica até melhor do que 2D aqui, em 3D fica melhor. Pensa na realidade como sendo uma pirâmide em 3 dimensões, tá? Olhando ela numa perspectiva em 3 dimensões. E você vai ver, então, olhando para a pirâmide, você vai ver que você pode fatiar essa pirâmide. Você vai ver que aqui ela é um pouquinho maior do que aqui. Então eu tenho camadinhas da realidade. E aqui é que vem a jogada boa, tá? Aqui é que vem a jogada interessante de se observar. Cada comunidade vai observar a realidade dentro da sua camada. Então, o pessoal da química vai olhar a realidade em uma camada. O pessoal da psicologia vai olhar a realidade numa outra camada diferente do pessoal da química. Ou seja, eu vou acessar a realidade nas camadas, na estratificação da realidade. E aí cada comunidade vai ver como é que é a realidade dentro da sua camadinha. Por quê? Eles têm métodos diferentes. O método da física é diferente do método da economia, por exemplo, das ciências econômicas, né? Contrariando todo o que o pessoal, os keynesianos colocam, né? Eu falo isso porque eu estou fazendo ciências econômicas também, tá? Contrário ao que o pessoal do keynesianismo, que acaba empurrando um positivismo dentro da ciência econômica, e aquele troço não funciona, nunca vai funcionar, porque estão colocando o mesmo método matemático da física, por exemplo, dentro das ciências econômicas, tentando transformar seres humanos em variáveis controláveis de um laboratório que nem nós físicos temos o controle. Não funciona, estão errando como se olha a realidade. Então, numa perspectiva mais decente, a gente pode falar assim, das ciências econômicas, o pessoal das ciências econômicas vai acessar a realidade na sua camadinha completamente diferente da camada da física. É óbvio. O pessoal da teologia também. Só que aí tem um detalhe. Essas comunidades, as ciências econômicas, o pessoal da sociologia, da química, da física e tudo mais, elas têm visões concorrentes da realidade. Sim, os métodos são diferentes. Eu não consigo ver comportamento humano por aqui. Tá, cadê o comportamento humano aqui? Deixa eu ver, cadê o homenzinho? Eu não vejo. Então é óbvio que é concorrente. Por outro lado, eu consigo conversar com o pessoal da sociologia, apesar de ser concorrente. Mas eu consigo conversar com eles pela teologia natural. Pela teologia natural eu consigo conversar com eles. E aí o tentáculo da teologia natural que está permeando essas... Aqui é exemplos hipotéticos, tá? Que permeia essas comunidades é justamente nessa perspectiva. É claro que eu estou colocando ciências sociais aqui no meio, que não tem nada a ver com ciências naturais, como o Magreth disse que eu coloco, mas ele acaba arredondando para ciências sociais também, tá? Então esse fio condutor que vai andar dentro dessas comunidades é a teologia natural.
que vem lá da doutrina cristã da criação, que vem da teologia científica, que vai conectar tudo isso aonde? Lá na teologia cristã, que é o óculos perfeito da gente poder ver a realidade. Então, em outras palavras, eu coloco a teologia cristã dentro, o óculos da teologia cristã, lá na comunidade do pessoal da física, por exemplo. Então, eles têm os métodos de observar a realidade, que são as equações matemáticas, numa cosmovisão cristã, que não tem nada a ver com... eu não estou falando de física cristã, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Mas a forma de eu ver o mundo um pouco mais além da física, eu vou fazer exatamente nesse formato, tá? Não sei se deu para entender, mas a gente pode tirar um pouco mais de dúvidas depois disso. Então tá aqui a realidade estratificada, as comunidades, os intercâmbios que se faz entre as comunidades pela teologia natural, tá? Então a teologia científica, ela é esse arcabouço de conexão toda. E aqui está a parte de epistemologia, a forma de conhecer o conhecimento, vamos dizer assim, justamente acessando a realidade por essas camadinhas, tá? E aqui tem a bibliografia, né, os 2 vídeos que eu falei, depois vocês dão uma olhada lá, porque os vídeos estão muito melhor do que eu estou falando aqui. Inclusive, são vídeos de animação, não é palavras, tá? São figurinhas, tá? Isso aqui é um dos prints lá das figurinhas, muito legal. E aqui tem um site que tem um tempinho que eu não estou escrevendo, os últimos textos eu não escrevi ainda, mais uma questão de tempo, mas eu vou voltar lá a escrever sobre cosmologia e teologia. Eu falo de física, eu tento focar um pouquinho mais na física, tá? E aqui os meus contatos, caso vocês queiram depois tirar dúvidas e tudo mais. Então é isso, senhores. Aqui. Muito boa a apresentação, Alexandre. Parabéns aí. Deixa eu parar aqui de gravar.